Boa tarde a todos e a fiel bicolor que acompanha a Papum TV Bet Nacional. A coletiva de hoje é com o meio-campista João Vieira e vamos começar com algumas perguntas da imprensa com o primeiro repórter Caio Rodrigues do DOL. A primeira pergunta que ele faz é: João, qual tem que ser o diferencial do Paysandu nesses primeiros 90 minutos fora de casa? Bom, boa tarde. A gente tem que colocar o nosso ritmo de jogo, né? Independente se vai jogar aqui na Curuzu, no Mangueirão ou fora de casa, eu acho que a gente tem que colocar o nosso estilo de jogo, né? Fazer o nosso melhor. Sabemos que é um jogo de 180 minutos, sabemos que a equipe do Águia não é à toa que está nessa fase, não é à toa que chegou numa grande fase da Copa do Brasil também. Eles vêm fazendo um baita ano, então a gente tem que tomar um certo cuidado, mas não esquecendo de valorizar o que a gente vem fazendo, não esquecendo de fazer as coisas boas que a gente vem fazendo. Próxima pergunta é do repórter Lino Machado, da RBA TV, onde ele pergunta: a diretoria decidiu que a viagem será de avião. É uma boa compensada para esta maratona? Com certeza, ajuda muito, né? Haja vista que Marabá é longe de Belém, né? E isso aí ajuda muito a gente. A gente vem de uma maratona de muitos jogos difíceis, né? Tanto jogo dentro como fora de casa. Então isso com certeza ajuda. A gente vai ter um tempo mais de descanso, um tempo mais para poder, enfim, descansar e aproveitar, porque, como eu falei, a maratona ainda vai ter mais jogos pela frente. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar esse tempo gasto com viagens, é melhor para a gente. Indo também na pergunta: como enfrentar o Águia sem pensar no Fluminense? Olha, do jeito como a gente vem encarando todos os jogos, a gente vem passo a passo, jogo a jogo. A gente sabe que estamos em 3 competições, né? Mas a gente tem que pensar agora no Águia. O Fluminense é depois a gente pensa. A partir depois do jogo contra o Águia, a gente vem pensar no Fluminense. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá contra o Águia, então a gente tem que se concentrar primeiro neles para depois pensar em qualquer outro tipo de jogo. A pergunta agora é do repórter Tilon Maués, do Diário do Pará. A primeira que ele faz é: o técnico Márcio Fernandes tem variado nas formações, seja com times diferentes ou mudando algumas peças. Isso tem aumentado o nível de competitividade dentro dos treinamentos? Com certeza. Ainda mais com os jogadores que chegaram, né? A gente qualificou cada vez mais o nosso grupo. E essa competitividade é boa, cara, porque o cara que está jogando ou que vai jogar, ele se esforça mais, né? O nível do nosso grupo melhorou, aumentou. Então é bom, independente de quem o professor coloque para jogar, está preparado porque vem treinando bastante e o nível do treinamento aumentou. Então eu acho que quem for jogar vai estar altamente preparado para esse desafio. A segunda pergunta do Tilon Maués é: o que esperar desse confronto em Marabá, diante de um adversário muito motivado e com expectativa de casa cheia? Olha, vai ser um jogo difícil, né? Como todos que a gente vem enfrentando. E só quem vai poder deixar o jogo mais fácil é a gente, com o nosso desempenho. Eu acho que, como eu ressaltei, a gente tem que colocar o nosso ritmo de jogo, mas sendo inteligente também, sabendo da força do Águia. Lógico que a gente sabe da nossa força, a gente sabe do nome do Paysandu, mas a gente tem que respeitar e colocar o nosso ritmo de jogo para poder passar de fase. Tilon Maués ainda pergunta: vocês já estão até acostumados a não terem tempo entre uma partida e outra. O elenco já está totalmente entrosado para captar as orientações do técnico, mesmo sem muitos treinos entre os jogos? A gente vem se entrosando cada vez mais, né, cara? Lógico que é difícil até treinar, porque joga quarta, joga sábado. Então fica difícil, entendeu? Fica difícil de treinar dentro de campo, mas fora de campo, com a ajuda dos analistas, da comissão técnica, a gente vem conversando entre nós para fazer o melhor para que a gente possa encurtar esse tempo que a gente não tem de treinamento, conversando e se orientando. Te volta essa pergunta, João? Não, pode. Tá. Próxima pergunta do repórter Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. O fato de não ter enfrentado o Águia na primeira fase dificulta uma análise precisa a respeito do adversário de sábado? Eu creio que não dificulta, porque a gente tem profissionais à altura para fazer essa análise, né? Então, eu acho que desde que a gente passou no jogo de ontem da Tuna, eles vêm analisando, já vinham analisando porque a gente vem jogando o mesmo campeonato, entendeu?
Então, acho que a gente tem, como eu falei, profissionais capacitados para fazer isso. Eles dão, como a gente fala, todos mastigadinho para que a gente, no sábado, já chegue para o jogo sabendo um pouco mais da equipe do Águia. O repórter Felipe Silva ainda pergunta: não ter sido titular diante da Tuna na quarta, te ajudou no sentido de o desgaste físico ter sido menor? Cara, eu creio que sim. Eu acho que a opção do professor de usar outros jogadores foi válida porque, como eu falei, o nível está muito parecido entre nós aí nos jogadores. Lógico, a gente sempre quer jogar, o jogador quer sempre estar jogando, mas a gente tem que ter a inteligência e entender o momento. Sabemos que vão ter mais jogos, e, enfim, esse descanso também é válido para muitos. Então, eu acho que, como eu falei, independente de quem jogue, o Paysandu vai estar sempre bem servido. Agora as perguntas são com o repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. João, para um lado mais especial, para um lado mais particular, eu te pergunto o seguinte: a tua opinião sobre esse calendário, né, do futebol brasileiro, que, principalmente para nós aqui do Norte, ele, se você levar em consideração, colocar na balança, pesa mais pelos campos, pela disputa, né, pela forma de jogo, que é diferente do restante do Brasil, é mais contato físico, né? O que você tem a falar sobre e qual a tua opinião? O que é que deveria ser feito para que isso não sugasse tanto de um elenco? Olha, Dinho, eu acho que é até difícil falar um pouco porque a gente está disputando 3 competições, jogo em cima de jogo vai ter. E ainda mais como você falou com o calendário brasileiro, são muitas competições, muitos jogos. Lógico que aqui no Pará, como você falou, é um campeonato à parte, né? Um campeonato onde o clima não ajuda, é muita chuva, os campos ficam pesados. O que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer, no momento que a gente tem esse tempo de descanso, é descansar, é recuperar. O Paysandu tem profissionais e tem uma estrutura para que a gente consiga fazer isso. Então, acho que não tem muito o que ser falado sobre o calendário, porque é um calendário que é apertado, é um calendário que tem bastante jogos e a gente tem que se adaptar o mais rápido possível quanto a isso. Depois da gestão do Ari, a configuração da concentração ela mudou, né? O jogador, ele antes do jogo, lógico, óbvio, concentra e depois do jogo ele volta para a concentração. Onde foi que isso impactou? Onde foi que isso assustou vocês do elenco? E como foi que o elenco recebeu essa mudança de concentração, de comportamento a partir de agora no Paysandu? Acho que foi bem tranquilo, cara. A gente tem, a maioria dos jogadores que estão aqui são jogadores de bastante rodagem, jogadores experientes, e a gente aceitou essa informação nova com muita clareza, muita tranquilidade. A gente sabe que a maratona é longa, a gente sabe que o descanso, e você descansar aqui no clube é bom, você prioriza o seu descanso, você fica mais tranquilo para descansar, enfim. Alimentação, tudo, acho que tudo é um mix de coisas, é o recovery, é a alimentação. Então isso foi bem aceito por todo mundo, a gente foi muito tranquilo quanto a isso. A gente, como a gente vai estar pagando o preço para que lá no final a gente possa conquistar coisas boas, entendeu? Eu te pergunto, João, porque na Europa as equipes elas não concentram, né? Se apresentam antes do jogo e tal. Qual é a realidade que é bem mais aceita? De não concentrar, chegar no dia do jogo, descansar por ali, almoçar, jantar, se for o caso, ou concentrar? Eu acho que é difícil a gente comparar com a Europa, porque a Europa são menos jogos, né, cara? Menos jogos, menos competições. Com certeza, os clubes europeus têm essa condição a mais de recovery, de descanso, onde que você pode ir para sua casa, onde que a maioria dos jogadores tem o seu recovery em casa, entendeu? A gente sabe que no Brasil isso é um pouco mais difícil, mas, cara, a gente está aceitando super tranquilo quanto a isso, a gente está muito tranquilo, muito aberto a todas as situações, então só tem a nos ajudar isso, como eu falei, acho que lá no final, esse preço de ficar um pouco a mais aqui no clube, de viver um pouco mais o clube, acho que lá no final vai valer a pena. Agora eu te pergunto o seguinte, a família, como é que está? A família, como é que está vivendo isso? Porque você passa mais tempo, né, distante da família. E eu vejo que sempre depois dos jogos, as esposas, os filhos marcam o encontro ali na saída, na garagem. Fica uma coisa assim até melancólica, né? Uma coisa até triste da gente ver.
Olha, é difícil, porque a gente tenta passar um máximo do tempo com a nossa família, né? Eu sou um cara que valorizo muito a minha família. Minha família vem, depois de Deus, vem em primeiro lugar. Né? Estou com a minha esposa aqui, lógico que a gente quer ficar junto, mas ela entende, entendeu? Ela sabe que é o meu trabalho, ela sabe que é a nossa vida, a gente depende disso. E ela pensa da mesma forma que eu. Lá no final, acho que vai valer a pena, entendeu? Então, e acho que a maioria das famílias entendem, né? A gente sabe que é difícil ficar longe, tem muitos jogadores que têm filhos, né? Que estão com bastante gente aí, mas eu tenho certeza que isso vai valer a pena no final. Você já percebeu que essa é uma entrevista quase que especial, porque eu estou fazendo umas perguntas diferentes para você. O que é mais ruim? Receber uma crítica de um cronista, de uma rádio, de uma TV ou da esposa? Porque, pelo jeito, ela te acompanha, né? Ela, lógico, faz as críticas dela. Pô, João, você foi mal naquele arremesso, naquela finalização, naquela batida. Nunca aconteceu isso ou ela tira de letra? Cara, ela é muito tranquila, até começando a entender mais um pouco sobre o futebol, né? Desde que a gente chegou no passado. Pênalti ela já sabe o que é, né? Já sabe. Ela só não sabe o que é impedimento ainda, mas eu estou explicando. Mas desde que a gente chegou no Paysandu no passado, ela vem entendendo um pouquinho mais, vem vivendo cada vez mais intensamente comigo essa passagem nossa no Paysandu. Até eu brinco com ela, pô, você está entendendo bastante, está falando um monte, mas ela tira de letra isso aí, eu falo para ela para que, como ela está vivendo comigo isso aí, ela está entendendo mais, está se aprofundando mais. Isso é especial para o jogador, porque você chegar na tua casa e ver que a tua família está vivendo contigo isso aí, é uma coisa especial e fica mais fácil para você desempenhar o papel dentro de campo também. Agora, João, como é que ela está se adaptando? Você também. Primeiro, o que você imaginava de Belém, o que era Belém, e o que é que você vive a realidade e ela também hoje? Olha, eu vou te confessar que no começo não foi fácil, né? Não preciso mentir aqui, por conta do clima, por conta que a gente está bastante bem longe de casa, né? São quase 3.000 quilômetros, acho, de casa. Culinária com tempero pesado. É tudo diferente, mas, cara, é o começo, porque a gente está muito bem adaptado. Não à toa que a gente quis ficar, quis continuar. A gente gosta de Belém, gosta do clube. A nossa família sempre vem nos ver para cá, sempre gosta de vir para Belém. Então agora a gente está tirando de letra, cara. Acho que o pior, se teve alguma coisa de ruim, não posso falar que teve alguma coisa de ruim, já passou e agora a gente está desfrutando o máximo. Agora, você já conheceu o Cumbu? Conheci, cara, fui lá. O que é bom aí da volta? Pô, eu vou te falar que é complicado, cara, porque sempre chove aqui em Belém, então a volta sempre está chovendo, mas... como tu falou, a gente tenta sempre aproveitar nessa folga, esse pouco de folga a gente tenta aproveitar para sair, para jantar, para almoçar, enfim, para conhecer cada vez mais Belém. Você falou tanto na esposa, a gente esqueceu do nome dela, né? Suelen. Dona Suelen. Agora, a gente está acompanhando o negócio essa situação do Daniel Alves. Como é que você está acompanhando isso e de que forma? Olha, cara, eu tento te falar que eu tento menos ver esse negócio de rede social e mídia, enfim, mas lógico que a gente acaba vendo, né? É uma situação difícil até de comentar, porque você está tratando com pessoa, né, cara? Então, é difícil você comentar alguma coisa. Se eu falar alguma coisa, eu posso estar falando besteira, mas é difícil, cara, porque é o ser humano, né, cara? Antes de tudo ter o ser humano, tem uma outra pessoa, né, uma coisa totalmente fora da alçada de qualquer tipo de comentário positivo sobre esse assunto. Então, quanto menos eu falar, ou menos tentar dizer alguma coisa aqui, posso estar até me comprometendo, porque é uma coisa difícil ser falado hoje em dia sobre isso, porque está acontecendo bastante, né? Armadilhas da vida que, se a gente puder tirar como exemplo, é bom, né, João? Exatamente, é exemplo que a gente não tem que ser seguido, é exemplo que a gente tem que pensar, e ainda mais nessa vida que a gente vive, né? A vida exposta, é uma vida que todo mundo sabe o que você faz, todo mundo sabe onde você está. Então, por isso que sempre tento priorizar a minha família, a minha esposa. Então,
Acho que essa vida nossa é uma vida difícil, uma vida árdua, que a gente paga um preço muito, muito alto para estar aqui. Então a gente tem que valorizar mesmo o que vale para a gente. Fica com Deus, João. Obrigado a você.